Estreou essa semana uma série sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo de 90, considerada a pior desde 1966, quando o Brasil caiu ainda na primeira fase. A série é produzida por UOL Sport e Movidoc, que é o selo de documentários do UOL, e também está disponível no YouTube. A gente separou um trecho dessa série documental. Vamos ver. Então, o Brasil em transição, em crise econômica, a seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro. Era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu. É uma coisa que, assim, totalmente distinta, né? A gente estava no céu, de repente foi para o inferno. Agora eu falo com dois integrantes do time responsável por esse trabalho, o Eduardo Tironi e o Igor Siqueira. Tironi e Igor, sejam bem-vindos, boa noite aos dois. Começo contigo, então, Tironi, para entender exatamente qual que é o mote, o que vocês retratam nesses episódios da série que está no ar já aqui no canal UOL, também no YouTube. Tironi, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Igor. Fazia tempo que eu não falava com você, meu caro. Trabalhamos juntos já em outras oportunidades. E, bom, boa noite a todos. A ideia inicial era fazer uma revisita à Copa de 90 e à seleção de 90, porque, no fim das contas, a seleção de 90 ela serviu, em muitos aspectos, como base daquele time que foi campeão em 94, com muitos jogadores que eram do mesmo time, Dunga, Jorginho, um monte de gente que depois acabou sendo campeão no mundo em 94. E essa é uma Copa que eu entendo que é quase como a primeira Copa de uma nova era do futebol, do futebol mais milionário, mais muito rico, mais globalizado. Era o começo ali de que os times tinham jogadores estrangeiros, muita gente jogando fora, tal. E essa Copa, essa seleção, ela foi muito massacrada, porque, claro, teve um desempenho tenebroso na Copa do Mundo, caiu nas oitavas de final e caiu para a Argentina. Então a ideia era relembrar e refazer o caminho dessa seleção brasileira e tentar achar não só as coisas ruins, mas as explicações por aquela derrota e o que aquela seleção, de alguma forma, levou para 94, né? O que aquela geração ensinou para 94. Vocês conversaram para tentar trazer essas respostas, hein? Boa noite para você também. Boa noite, Diego, boa noite, Tironi. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal UOL. Fazia tempo mesmo, né, Tironi? Tempo de lance aí. Foi meu chefe no lance. Antes de mais nada, acreditar o belo trabalho do diretor, né, o Douglas Lambert, que fez a montagem toda, essa concepção toda. A gente chegou meio que na cara do gol para fazer principalmente algumas entrevistas. Eu, por exemplo, com alguns personagens aqui do Rio, como o Romário e o Mauro Galvão, né? Então, esse trabalho já foi muito bem arquitetado pela galera aqui do UOL, pelo staff todo, os editores, e a gente estava na ponta da lança lá, fazendo contato direto com esses personagens que moldaram essa história da Copa de 90, né? E a história está muito bem amarrada no documentário, porque a gente percebe, no final das contas, né? A minha relação com a Copa de 90 é de ver vídeo e ler, porque eu não era nascido na época. E a gente percebe que o jogo contra a Argentina foi o menor dos nossos problemas em 90. Enfim, uma série de questões, desde a eleição do Ricardo Teixeira em 89, em janeiro de 89, a gente percebe um desencadeamento de fatos e situações que vão desaguar em 90. Então, o fiasco esportivo do Brasil está muito bem materializado pelas decisões anteriores, tudo que aconteceu anteriormente. Então, acho que fica um retrato muito fiel, muito adequado, muito bem organizado para quem quiser assistir o documentário, está mais do que convidado, para entender como foi que aquela seleção foi forjada e também, principalmente, pelo legado que ela deixa para as Copas seguintes, né? Especialmente 94 e até 2002 também, e ainda o vice-campeonato 98, uma seleção que começou com uma geração, vinha de 82, 86, aí teve essa guinada de geração, assim, uma virada de chave de 90 para frente. E aí a gente consegue desaguar ali nos títulos mundiais de 94 e mais posteriormente de 2002. Perfeito. Tironi, dá para trazer algum spoiler aí para deixar um gostinho na galera que está assistindo aqui o All News? Olha, tem coisas muito interessantes, porque na Copa de 90 teve uma questão muito central, por exemplo, que foi a questão da premiação. E ali os jogadores acabaram com uma fama meio de mercenários e tal, mas ali estava a semente do que seria o futebol nos anos seguintes. Um negócio absolutamente milionário.
um negócio bilionário, na verdade, né? E ali acho que tinha uma semente de alguma coisa, né? Do que seria o futebol nos anos seguintes. E aí tem, só o pessoal da minha geração vai lembrar, uma propaganda muito famosa da época, que é uma propaganda que o Lazzaroni fazia da Fiat. E essa propaganda, esse comercial aparece no documentário, contextualizando toda essa questão. Acho que tem entrevistas muito boas, acho que a entrevista do Romário, que foi feita pelo Igor, é muito legal, é um Romário falando abertamente sobre aquela seleção, e com muitas críticas, inclusive. Tem a entrevista do Silas, eu achei muito boa, que era uma entrevista muito... que clareava muita coisa. E tem questões táticas também, como funcionava o 3-5-2 que o Lazzaroni criou, que era um 3-5-2 a brasileira, né? Não tinha muito a ver com o que era jogar com 3 zagueiros, que já se jogava muito na Europa, era uma coisa meio adaptada ao Brasil. Então tem muita coisa interessante aí nesse documentário, vale a pena ver, leve, é muito bem editado pelo Douglas, faço minhas as palavras aqui do Igor, muito bem editado mesmo. Então é um trabalho muito legal e foi muito gostoso de fazer também. Bacana. O Romário, Igor, ainda tem aquela questão de ter sido convocado, ainda estava se recuperando e tudo mais, né? Fala um pouco sobre isso e também onde o pessoal encontra esses episódios do documentário para acompanhar, para assistir. Então, para quem quiser assistir, começar pela segunda pergunta, né? Já está disponível aí no canal do UOL Move, no YouTube. A gente está aqui no canal UOL, aqui no site do UOL também tem as abinhas aqui fáceis. O pessoal da Home está chamando todo dia aí um episódio específico. A gente tem feito, inclusive, durante a semana, matérias em paralelo com isso aí, para chamar ou ampliar o contexto, né, em relação a essa narrativa que está sendo recontada ou trazida à tona aqui novamente nesse ano de 2021, nesse quase 2022, que é ano de Copa também. E especificamente em relação ao Romário, ele teve uma lesão muito grave na Holanda, né, às vésperas, quase pouco mais de 3 meses antes da Copa, e ele teve uma fratura séria na fíbula da perna direita, num carrinho que ele tomou do zagueiro lá, que ele estava marcando ele num jogo do PSV. E teve uma questão que envolve o Romário, que não só a forma com a qual ele foi tratado, medicamente, em termos fisioterápicos, vamos dizer, né, essa parte médica, esse acompanhamento todo, mas também como é que foi a inclusão do fisioterapeuta pessoal do Romário na seleção brasileira, que é o Filé, que posteriormente viria a tratar o Ronaldo Fenômeno, e foi um grande nome da fisioterapia esportiva e dentro do futebol. Então, isso tudo, até o tratamento do Romário, gerou, vamos dizer assim, treta dentro daquela seleção, né? Tudo era motivo para confusão, para discussão, para debate, porque o Lídio Toledo, que era o diretor médico da seleção na época, trabalhou anos na CBF, já falecido, ele não estava muito afim do jeito, da presença do Filé na seleção. Então, você vê que a gente percebe que tinha problemas de comunicação em diversas esferas da seleção, inclusive no que viria a ser o craque da Copa de 94. Então, é difícil dizer onde não tinha problema naquela seleção de 90, a gente olhando para o contexto todo, inclusive no tratamento do Romário. Diogo, deixa eu só completar uma coisa interessante que tem também, a gente estava falando agora mesmo com o Kennedy Alencar sobre política, tem um contexto político muito interessante, que ali era os primeiros passos ali do governo Collor, né? Que era o governo que ia chegar e nós somos modernos, aqui os carros são carroças, a gente vai transformar o Brasil no Brasil moderno, vamos abrir os portos e tudo mais e tal. E o discurso da seleção era um pouco esse, o discurso da nova CBF, era o discurso da modernidade. E como diz o Juca no documentário, e o moderno era europeu. Isso explica também um pouco a adoção dos 3 zagueiros, um treinador que não era exatamente um ex-jogador, era um cara mais catedrático, tal. Então tem todo esse contexto e o contexto da nova CBF, né? Quando o Ricardo Teixeira assume, dizendo que ia profissionalizar a CBF. Então tem todo esse contexto também misturado politicamente. Era o começo do governo, os primeiros passos ali, segundo já, né? Já estava no segundo ano do governo Collor. Perfeito. Primeiro ano, para trazer então essas discussões todas que a gente comentou aqui, é só assistir então, essa série já está disponível então na página de Movidoc, se você acessar o UOL agora tem um link lá para você também conferir esses episódios.